a juventude e, em particular, sobre a juventude do bairro de Xamanculo. Quero primeiro, em nome do CDD e em nome do diretor para a Democracia e Direitos Humanos, professor Adriano Vula, desejar-vos boas-vindas a este evento, mas também pedir as vossas imensas desculpas pela demasiada demora que tivemos para ter o início o nosso evento. Este evento ele tem como programa 2 momentos. O primeiro era suposto acontecer uma apresentação feita por mim sobre aqueles que nós entendemos serem os principais desafios da juventude de hoje, os desafios da juventude não só do bairro de Xamanculo, mas de todos nós. E, em segunda dimensão, o evento tinha como proposta ouvir que aqui estão sobre aquilo que são os seus principais desafios e seus principais desejos. Estamos a fazer esse evento por quê? Estamos a fazer esse evento em seguimento de um projeto que o CDD tem com a OCF, que é a Open Society Foundation, e o evento tem a ver com o trabalho que o CDD fez e continua a fazer com os jovens depois do período das manifestações. Tivemos conhecimento, ou temos noção, que o bairro de Xamanculo foi um dos bairros relativamente mais afetados com a questão das manifestações pós-eleitorais e queríamos compreender dos jovens do porquê o processo das manifestações afetou o distrito de Xamanculo e o que pode ser feito para que depois das próximas eleições não estejamos em um contexto igual ou semelhante àquele que estivemos no período pós-manifestação. Estamos nesse evento não necessariamente para insultar alguém ou para discutir com alguém, mas é para termos uma conversa de jovens para jovens e de forma saudável sobre o que nós pensamos e refletimos sobre o nosso país. A proposta inicial da nossa conversa, nós sabemos que a maior parte dos jovens daqui pertencem ou fazem parte do núcleo de discussão da Ascodexa, ou não? E entendemos que o trabalho da Ascodexa está mais centrado na componente de empoderamento dos jovens, na componente de educação, da saúde e de outras questões que estão relacionadas com os jovens. Então, queremos alinhar a nossa conversa novamente dentro desse escopo que nós consideramos que é o escopo em que vocês estão mais confortáveis, na área de educação, na área de saúde, na área do emprego e de outras demandas que são relativamente importantes para os jovens e que estão nesse núcleo de discussão dentro da Ascodexa. Eu não sei se fui compreensível naquilo que disse. Pelo que ouvi com o meu colega, parece que parte de nós já nos apresentamos. Todos nos conhecemos aqui? Todos nos conhecemos ou não? Não ou sim? Ok, então podemos em parte pular a componente das apresentações, certo? Podemos, né? Eu já me apresentei. Então, antes de iniciarmos, temos que compreender que primeiro estamos numa casa de dono aqui. Estamos na Ascodexa. É importante pedirmos que os colegas da Ascodexa deixem uma palavra, que nos desejem boas-vindas, mas também ouvirmos a representação local, que é o nosso chefe de 10 casas, em representação do nosso secretário do bairro, para iniciarmos com a nossa atividade. Então, em representação da Ascodexa, Ilustre, não sei se pode dar 2 palavras pontuais de boas-vindas. Bom dia a todos e a todas. Bem, sejam todos bem-vindos a este workshop, né, da criação do núcleo ligado aos jovens do bairro de Xamanculo. Espero que contribuam, né, tragam contribuições importantes para enriquecer esse debate que vai haver neste dia. Tá bom? E muito obrigado. Obrigado, Ilustre. Vou igualmente convidar o nosso chefe das casas em representação, o nosso secretário do bairro,
para dar 2 palavras também de boas-vindas e com isso darmos início à nossa atividade. Ilustre, Mané. Bom dia a todos. Eu sou o chefe do quarteirão 64, este quarteirão. Sou o senhor Firmino Alfanete. Estou aqui para representar o secretário do bairro, Orlando, que bem-vindo o projeto, que nós todos que estamos aqui, estou a pedir que ficamos muito atentos, ouvir o que eles vão nos dar. E a outra coisa, vou aproveitar aí, é que todos nós que estamos aqui no Chamacol, como que está a cair a chuva, se alguém tiver problema da chuva, é bom se sair, ter com o chefe do quarteirão, porque tem muita bomba para tirar água. Muito obrigado. Obrigado, nosso chefe do quarteirão, pelas palavras, mas também pelas notas de boas-vindas a esse nosso importante espaço de discussão. Todos já assinaram a lista de presença, colegas? Ok. É importante que assinemos a lista de presença para estarmos claros que todos aqui estavam presentes. Então, eu quero primeiro ressalvar e dizer que mais do que nós falarmos, estamos nesse espaço particularmente para ouvir de vocês. O que o CDD quer é compreender mais de vocês sobre como é que estamos e como é que pensamos sobre o nosso país, sobre as dificuldades do nosso país e sobre como essas dificuldades podem ser relativamente ultrapassadas no contexto daquilo que são as nossas possibilidades. Então, a lógica é mais do que eu muito falar, porque eu conheço muito pouco de vocês. Conheço Chamanculo, convivo por aqui, mas conheço pouco de vocês. Vocês conhecem mais o nosso bairro do que eu. Então, a lógica é, em primeiro lugar, ouvir principalmente de vocês mais do que eu falar. Mas talvez antes disso eu vou, para melhor estruturar a conversa, fazer uma pequena apresentação. E esta apresentação tem que ver, como entendemos que estamos com jovens, é uma apresentação sobre aquilo que nós entendemos que são principalmente os desafios da juventude. Vão existir, naturalmente, desafios dos jovens que não estejam contemplados aqui e são desses que nós queremos ouvir de vocês de forma primária, sendo vocês já a dizer relativamente para nós, para junto disso carregarmos essas constatações, carregarmos essas recomendações para fazermos do nosso trabalho a advocacia para que esses problemas sejam relativamente concluídos. Para iniciar mesmo a conversa, nós vamos partir do pressuposto de que o jovem é um ser normal, à semelhança de nós mais velhos, né? Se me consideram mais velhos. E que todo mundo, incluindo os jovens, anseia ter uma vida boa. E ter uma vida boa, nós entendemos sobre o conceito de ter uma vida boa como aquele que consegue, em parte, resolver os desafios dessa pessoa, consegue atender às necessidades inerentes a essa pessoa. Para explicar isso, nós nos remetemos ou nos aproximamos àquilo que a teoria diz sobre a questão das necessidades das pessoas, que é esta pirâmide das necessidades de Maslow, que, a priori, o jovem, a semelhança de todo mundo, tem suas necessidades primárias, que são aquelas que nós consideramos que estão associadas, primeiro, a questões básicas, a questões de segurança e a questões sociais. E nessas 3 dimensões, a primeira delas é que o jovem, a semelhança de todo mundo, tem a necessidade de ter um lugar para dormir, ter uma alimentação, ter saúde. Mais do que ter condições para dormir e ter saúde, também tem a necessidade de ter condições de segurança. Condições de segurança refiro-me, por exemplo, a um sentido de habitação. A terceira dimensão também que entendemos ser relevantes no contexto do desafio dos jovens são as questões sociais. O jovem, igualmente, tem necessidade
de se socializar, estar num ambiente igual a este em que nós estamos, para poder conversar com os seus, discutir sobre os problemas que estão associados também igualmente aos seus. Mais do que isso também, que nós designamos nesse contexto por necessidades básicas, o jovem também tem necessidades de estabilização, que estão associadas com a questão da autoestima e, por exemplo, também relacionados à questão da autorrealização. Então, estamos a partir do pressuposto, estamos a admitir que o jovem, à semelhança de outros seres e que estão em outras faixas sociais, também tem os seus problemas. E esses problemas são os que vão explicar, em média ou em parte, a sua satisfação individual. Agora, sobre estar bem ou não, isso não significa que o jovem não tenha os seus problemas dentro da sua própria satisfação. E o exemplo disso é que, apesar de o jovem querer ter uma vida boa, ele não está isento a trabalhar. Não está isento, por exemplo, a ter um emprego, a empreender, para satisfazer as suas necessidades. Estou a trazer essa componente de discussão porque estou a admitir que todos nós que estamos aqui nessa sala sabemos que, como jovens, temos os nossos direitos e temos os nossos deveres. Sim ou não? Estamos juntos disso ou não? Quais são os direitos dos jovens, se assim é? Quais são os direitos dos jovens? Podemos partir daí primeiro. Quais são os direitos dos jovens? Tem direito a quê? Ao emprego. Tem direito a quê? Ao emprego. Mais o quê? Direito à vida. Direito à vida, emprego, vida, liberdade de expressão. Mais o quê? Emprego, vida, liberdade de expressão, igualdade de gênero, educação e a saúde. Nós da Scodexa íamos ficar chateados se não trouxesse essa componente de educação e saúde. Íamos ficar chateados, é? Ali estava a dizer? Direito à vida e segurança pessoal. Mais o quê? Outro direito dos jovens. Outro direito dos jovens. Agora, obrigações. Quais são as obrigações dos jovens? Nós sabemos que os jovens não tinham só direitos. Em algum momento também tinham as suas obrigações. Quais são as obrigações dos jovens? Obrigações? Assim nós só temos direitos. Sim, quais são os nossos deveres? Quais são os nossos deveres e obrigações? Ir na igreja? Concordo. Mais o quê? Um dever ou uma obrigação? Respeito pelo próximo. Mais o quê? Não percebi? Buscar uma formação para depois exigir esse emprego. Não é isso? Mais o quê? Já estamos a começar a relacionar o que vínhamos discutir. Mais o quê? Tem a obrigação de estudar. Mais o quê? Contribuir para o bem-estar do próximo. Ter uma boa educação. Mais o quê? Contribuir para o bem-estar da comunidade pelo qual está inserido. Ponto importante. Mais o quê? Respeitar os outros e as leis. Não estamos em uma selva. Há normas para a convivência e temos que respeitar. Mais o quê? Mais o quê, colegas? Mais o quê? Então, se formos a compreender, parte das coisas que aqui dissemos, ou que compreendemos que eram direitos e eram obrigações dos jovens, estão alicerçados ali, naquela pirâmide de Maslow que fiz referência. Agora, para que isso seja possível, ou para que parte dos direitos em que nós fizemos referência aqui sejam possíveis, é importante que nós estejamos alinhados ou sistematizados a um sistema e que este sistema construa essa lógica e essa ideologia, em primeiro lugar, de defesa dos direitos e, em segundo lugar, também
da defesa das obrigações dos jovens. E eu vou levar-vos a voar, em primeiro lugar, para a temática sobre educação. Porque, essencialmente, nós compreendemos que uma das razões que levou a maior parte dos jovens, incluindo os jovens de Xamanculo, a aderir à questão das manifestações, dentre outras, destaca-se a questão do desemprego. Destaca-se a questão do desemprego e a questão da falta das oportunidades. Então, nós queremos iniciar essa conversa de discussão de emprego e discussão de oportunidades partindo da educação, porque compreendemos que é daqui onde começa a conversa de pelo menos todas as preocupações, ou a maioria delas, que os jovens têm no contexto atual. E do lado esquerdo, do lado direito da tabela, é possível, do esquema, aliás, vemos lá educação, é possível ver três coisas relevantes relacionadas à educação. É que, primeiro, estamos diante de um contexto de baixa qualidade de educação. Eu disse que não estava a vir falar mal de alguém aqui, eu não estava a montar dedo de alguém. Mas estamos a discutir os nossos problemas, estamos a discutir a nossa realidade. Quantos de nós estudamos aqui? Quantos estão na escola? Os outros terminaram de estudar ou... Não terminaram? Deixaram? Ok, quantos de nós estão na escola primeiro? Vamos contar primeiro os que estão na escola. É um número considerável. Vamos contar os que já terminaram, que já fizeram pelo menos 12ª. Ok. Vamos contar os que desistiram. Não é problema eu desistir também. Vamos lá. Não sinto vergonha, eu também desisti. Vou explicar o meu motivo. Ok. Então, daquilo que dá para ver, pelo menos na sala, dá para compreender que todos nós, em algum momento da nossa vida, já lidamos com a escola. Já frequentamos uma escola. Em algum momento. Se terminamos, se estamos a terminar, se deixamos, essa é uma outra conversa que podemos ter também lá mais adiante, ou podemos ter nos corredores. E se existe uma conversa comum dentro dos estudantes, pelo menos até o nível médio de Moçambique, é que há baixa qualidade de educação. Ou estou errado? Mas agora, eu acho que o problema não é só apontarmos que a qualidade é baixa, é explicarmos por que há uma baixa qualidade de educação. Eu quero começar, antes de eu falar, quero começar com aqueles que já terminaram. Os que já terminaram, concordam ou não que estamos diante de uma baixa qualidade de educação? Ok, por quê? Por quê? Por que concordamos que estamos diante de uma baixa qualidade de educação? Por quê? Um por um, colegas. Um por um. Um por um. Todos estavam a falar, agora ninguém quer falar. Por que estamos diante de uma baixa qualidade de educação? Vamos começar com os que já terminaram. Os que podem nos ensinar já. Nos explicar o que viram lá no terreno. Vamos começar com aqui. Parece que é essa filha. Sim. Estudamos inglês desde 6ª classe. Estudamos inglês de 6ª até 12ª classe. Nada. Não falamos inglês. Mesmo as noções básicas a gente não sabe. Ninguém vai me dizer nada que entendeu. Ou formar uma frase, ok. Pode até saber, mas não pode se comunicar com outra pessoa. Podem te dar, ok, podes fazer um curso de inglês de 2 meses e não entender nada. Então, não estamos capacitados.
Então, só isso. Ok. Vamos ali. Vamos dar lugar às meninas primeiro, chefe. Depois vamos dar um carinho final, hein? Eu acho que há uma baixa qualidade de ensino, talvez também por conta do número de estudantes que tem numa turma. Podemos ver que numa turma são 60 alunos. A atenção que o professor terá para poder ensinar não será para todos a mesma, como vou dizer, tipo, a atenção do professor não vai estar concentrada para todos. Então, eu acho que também faz parte. Ok. Número de estudantes, sobre a lotação das salas. Mais um ponto. Eu creio que também a atenção por parte dos professores, porque geralmente quando nós terminamos a 12ª classe, poucos correm logo para ir fazer exame de admissão, saem para uma preparação na explicação. Antigamente, para tu fazer exame de admissão, incluía-se matéria da 10ª, 11ª, 12ª, mas hoje é só somente da 12ª, mas mesmo sendo assim, tu tens que recorrer à explicação para poder fazer o exame de admissão. Então, acho que a atenção por parte do professor, ou talvez pode ser negligência nossa, né? Mas eu vou mais para o lado da atenção dos professores mesmo. Ok. Atenção. Daquele ponto. Eu acho que, acredito que um dos problemas para a nossa educação não ter assim... Sim. É a falta de motivação quanto aos professores. Aquilo que os professores ganham geralmente não compensa o trabalho que eles fazem, tendo em conta que, fora formar, eles também são como pais para nós, quando estamos na escola, na academia e por aí vai. Ok. A falta de motivação dos professores não estão-nos a pagar bem, de forma resumida. É o que ela está-nos a contar. Mais algum ponto desse lado? Vamos encerrar desse lado, vamos daquele. Também acredito que é porque os nossos professores, né, ensinam-nos a estudar para poder passar de classe. Então, o incentivo tem sido isso. Às vezes você encontra um professor, quando você diz, eu não estou a compreender essa matéria, diz, o importante é você tirar uma nota positiva no teste, que é para poder alcançar a nota que precisa. Então, nas nossas mentes acaba ficando isso, tipo, se eu conseguir decorar isso, só para eu tirar uma positiva e passar, já está. E tem sido isso porque muitas das matérias que nós vimos no ensino primário, secundário, falo de matemática, porque quando você vai, anos depois, você já não usa aquilo ali na tua vida, você já não faz nada. É como se já passei, acabou. Ok, então um ensino voltado para a passagem. Peço o microfone aqui atrás, para aqui para trás. Vamos ouvir mais duas pessoas, ela mais o jovem ali, e vamos continuar. Okay. Também nas escolas tem a componente corrupção. Muitos professores agora, para nós passarmos de classe, temos que pagar. Isso aí já não é bom. Ok, componente de corrupção. Podemos ir deste lado? Muito obrigado. O absentismo também faz parte da baixa... O absentismo no que concerne aos professores, o absentismo também no que concerne aos alunos. Porque muitas vezes nós temos visto que os alunos gazetam as aulas e estão aí à deriva e não conseguem, em parte, participar nas aulas e depois querem assimilar algumas coisas no dia da prova e muitas vezes não há sucesso com relação à qualidade desejada. Então, também a questão inerente aos alunos, principalmente aos alunos. Os alunos não gostam de participar nas aulas. Isto é uma verdade. Os alunos não gostam de participar nas aulas. Primeiro é preciso ter amor para com aquilo que tu desejas alcançar por meio dos estudos. E daí vais exigir a qualidade desejada ao professor. Muito obrigado. Sim. O ilustre aqui trouxe um ponto importante.
que é essa divisão de responsabilidade. É professor, chefe? Ah, ok. Desse lado? Sim, eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto é que o professor, na medida a educação foi alterando as políticas ao nível da educação. Atualmente o professor já não educa, só ensina. Okay? O professor foi tirado o poder de educar o aluno e foi deixado com o poder de ensinar. Ele tem que poder se alterar. Em vez de ser Ministério da Educação, seria o Ministério do Ensino. Porque já o professor já não educa, só ensina. Okay? É o primeiro ponto, para comprometer a qualidade do ensino. Também, outro ponto é, o professor agora trabalha com meta, é dado uma meta. Ele tem uma meta na turma. Na tua turma não podem chumbar mais de 20 alunos. Na tua turma não pode chumbar mais de 20. Para chumbar mais de 20 alunos, o professor é comprometido. Então, o professor, se tem 50 alunos, tem que chumbar 10. Sabendo como não, ele tem que fazer passar 40. Então, isso compromete também a qualidade do ensino. Então, para mim, são esses 2 pontos. O primeiro ponto é porque foi tirado a educação no ensino. Okay? Agora o professor já não educa, só ensina. O poder de educar o professor foi tirado. Okay? Já não educa, só ensina. Hoje em dia, o aluno desfaz. Participa ou não participa, o professor já não tem poder de chamar a atenção ao aluno no que concerne a participação às aulas. E também, por isso que, volto a repisar, a CDD tinha que trabalhar com essas políticas, mudar o logotipo. Em vez de ser Ministério da Educação, porque estamos a embelezar o nome, de educação não tem nada, seria Ministério do Ensino, ok? Não de educação. E também essa parte também de ter meta, trabalhar com programa. Hoje em dia a educação é negócio. É negócio, não sei quem está a patrocinar, mas é negócio. O professor já tem meta. Se tem 50 alunos, não pode chumbar mais que 10. Então, como o professor vai trabalhar assim? Eu vou dizer, esse aluno não sabe ler e escrever, mas não é problema, mas tem que passar. Mais ou menos isso. Obrigado. Ok, muito obrigado. A questão das metas e dos objetivos que são criados no setor da educação. Então, eu estava a criar essa conversa, eu estava a criar esse debate, porque queria trazer 2 coisas importantes. Primeiro, queria dizer que a discussão sobre responsabilização do governo, associado ao tema desemprego e as outras questões, o debate deve essencialmente partir da área da educação. Porque nós entendemos que a educação é mais do que qualquer coisa uma área soberana. À semelhança do que olhamos questões prioritárias como o setor de defesa, o setor da educação também é uma área soberana para o nosso país, porque é de lá onde inicia o debate sobre tudo, sobre a responsabilização, sobre o desenvolvimento, sobre o emprego, sobre todos os demais desafios relacionados com os jovens. Agora, também tem outra questão que eu queria trazer, é que o debate existente no setor da educação, ou os problemas associados ao setor da educação, faces. A primeira é do lado de quem ensina, não educa, como o Ilustre fazia referência, mas a segunda também é do educando e da família dele. Porque quando o estudante também não vai para a sala de aulas, não podemos ao todo fazer culpa ou fazer jus ao outro lado apenas. Então, a conversa deve partir do pressuposto que a educação deve ser vista dos 2 lados. E a educação das pessoas também deve partir em parte de casa para depois ir à escola. Mas, então, fazia referência aqui do lado esquerdo ao lado direito, temos primeiro a baixa qualidade da educação no setor público. E se há baixa qualidade da educação no setor público, a alternativa para a educação é o setor privado. A maior parte das pessoas que têm relativamente melhores condições colocam os seus filhos a estudar no setor privado. Só que o problema disso é que não é todo mundo que tem acesso à escola privada, porque os custos de educação no setor privado estão relativamente altos. Não é qualquer moçambicano igual a mim que coloca filho dele na escola privada. Quem coloca na escola privada os seus filhos são geralmente as próprias pessoas que decidem até sobre o setor da educação, que muitas das vezes são pessoas com melhores condições, com mais recursos, mais do que nós. E a terceira dimensão sobre essa questão da educação é que dos que são formados para o mercado de emprego há uma grande distância. É o que uma das moças fazia referência. É que as escolas hoje
estão a formar para fazer números exclusivamente. E não estão a formar efetivamente pessoas para o mercado de trabalho, nem para trabalharem e nem igualmente também para fazerem atividades de empreendedorismo. Depois temos o outro lado que também está relacionado com isto, é que, primeiro, as instituições de ensino, há instituições de ensino ilegais. Hoje, a cada esquina do nosso país, encontramos um instituto, não sei se estou errado. Nos últimos 10 ou 5 anos, há uma grande proliferação por institutos médios de formação na área de saúde, por exemplo. E há muitas meninas que se formam lá nas saúde materno-infantil, e depois não encontram postos de trabalho, porque aquelas instituições não são formalizadas, e quando são formalizadas, não têm certificações adequadas para depois a pessoa servir o setor público ou até mesmo o setor privado. E as formações também estão saturadas, é aquilo que fazia referência. A cada esquina há um instituto de formação ou de eletricidade ou na área de saúde, o que significa que há muitos jovens a se formarem nas mesmas áreas, e o mercado, assim como o conhecimento sobre essa matéria, são conhecimentos que estão relativamente saturados, e isso significa que esses jovens não são absorvidos pelo mercado de trabalho. No ensino técnico, a maior parte dos institutos, exceto os privados, tem alguma dificuldade de entregar certificados. Se vocês lembram, havia uma discussão, por exemplo, de jovens que não recebiam certificados de instituto judicial há 3 ou 4 anos. Então, significa que o jovem se forma, e quando se forma, não tem o certificado, então não pode nem seguir os seus estudos e nem procurar emprego no setor laboral. Dos dois lados, duas coisas nos ensinam. A baixa qualidade, quando há alta qualidade de educação, significa que os que têm acesso à educação é um grupo escolhido de pessoas e não a maioria dos moçambicanos que estão abaixo das suas capacidades. Quando tem a educação, não tem certificado ou forma-se no instituto de baixa qualidade e de pouco reconhecimento. Essa toda discussão no final do dia nos leva a um ângulo, num funil. Significa que os que são melhor formados no instituto, nas escolas privadas e caras que nós não temos acesso, esses é que chegam ao mercado de trabalho. Nós ou se formamos ou não nos formamos, e quando nos formamos, como é de baixa qualidade, significa que não chegamos ao mercado de trabalho. Isso nos leva à discussão sobre emprego. Emprego. Que os jovens que são formados nas escolas públicas, na qualidade de ensino em que nós temos, associado aos demais obstáculos existentes ao setor público de educação, na maioria das vezes, caem em situação de desemprego. Quando estão empregados, estão em uma situação de subemprego. Depois vou explicar o que é a questão de subemprego. Que são aqueles que nós consideramos, em parte, empregos precários. Não estou a reduzir a nada os trabalhos que nós fazemos. Mas na maioria dos jovens, na maioria de nós, se pararmos e pensarmos, quando o nosso vizinho não é professor, ou não é enfermeiro, ou não é polícia, que é muito difícil chegar a esses lugares. Hoje acompanhamos, por exemplo, as pessoas que foram para Matalane, estavam a pagar 100, 150 mil meticais. Não são muitos moçambicanos que têm 150 mil meticais para colocar seu filho a ir para Matalane. O mesmo se diz para a educação e para a saúde. Então, os empregos que nos restam são aqueles que nós designamos por subempregos. Trabalhamos nas lojas, trabalhamos nos pequenos supermercados, que são empregos sem muita confiança. O nigeriano hoje chega, não foi com nossa cara, nós perdemos o emprego. Então, a maioria dos jovens que estão no setor normal da educação estão em desemprego, porque são empregos relativamente precários. O outro caminho que surge sobre isso é sobre empreendedorismo. É a outra alternativa que tinha que surgir também proveniente do setor da educação. Mas se lembram, a maior parte de nós dessa sala tivemos aulas sobre empreendedorismo. Não? Tivemos ou não aulas sobre empreendedorismo? Tivemos todos, né? Empreendedorismo continua na 11ª, 12ª? Ou já na 8ª, 9ª e 10ª?
É 11ª, 12ª, né? Nona também tem? Então, é nona, 10ª, 11ª, 12ª. São 4 anos, é isso? Depende das escolas. Ok, colegas, vamos conversar de forma ordeira. Agora, dos colegas que tiveram empreendedorismo, quem já abriu o negócio dele com o que nós estudamos por lá? Dos colegas que tiveram empreendedorismo, quem já abriu o negócio por causa do que estudou? Estou a perguntar, dos colegas que tiveram aulas de empreendedorismo nas escolas, qual deles já abriu uma empresa por causa do que estudou na escola? Mas não tivemos aula de empreendedorismo? A lógica do empreendedorismo não tem que ver com ter a capacidade de criar seus pequenos empreendimentos. Por que não abrimos? Nos ensinam a fazer negócio lá na escola. Não dão? Não dão? Ok, vamos começar aqui. Eu quero compreender por que depois de alguém estudar na nona, 10ª, 11ª e 12ª, por que não consegue abrir um negócio? Muito obrigado pela oportunidade. Empreendedorismo é uma palavra muito bonita, mas muitas vezes difícil de implementar. Eu até engrandeço muito as pessoas que tiveram aulas de empreendedorismo na nona, 10ª, 11ª, 12ª. Mas é preciso não ter vergonha de abrir pequenos empreendimentos, porque é a partir dos pequenos empreendimentos que vamos alcançar grandes empreendimentos. Então, eu só queria corrigir o facto de se aprender o empreendedorismo e não se implementar. Nós sabemos que os recursos são escassos. E os recursos sendo escassos, não há como, às vezes, assimilar... Colegas, silêncio. Vamos fazer uma conversa ordeira, colegas. Não há como assimilar uma matéria e logo ir ao campo implementar, porque todos nós sabemos que os recursos são escassos, mas é preciso também aprender a começar de pouco para cima. Então, eu por acaso aprendi empreendedorismo já no ensino superior e foi-me muito difícil a implementar alguns projetos, mas são projetos que estou a implementar. Alguns estão a dar, alguns não estão a dar, mas é preciso também não implementar só num negócio. Tente, no mínimo, ter pequenos 5 negócios, em princípio, para começares a rentabilizar a sua renda. Muito obrigado. Ok, alguém queria falar lá atrás? Alguém queria falar lá atrás? Vamos ouvir só mais 2 pessoas. Era aqui ou era ali? Era aqui. Por que depois de nos formarmos em empreendedorismo, não conseguimos transformar as ideias em negócios? Bom dia, chamo-me Lídia. Bom, respondendo à sua questão, eu acho que é exatamente pelo fato de nós olharmos o empreendedorismo como uma disciplina. Quando somos estudantes, nós olhamos aquilo como uma disciplina. Eu estudei empreendedorismo na nona, 10ª classe, mas eu olhava mais aquilo como uma disciplina. Via certos colegas que se abriam para aquele mundo de empreendedorismo, no verdadeiro sentido, com aquelas aulas que nós tínhamos. Mas a maioria de nós só estava a acompanhar o ritmo, nós víamos aquilo como uma disciplina e se calhar é porque não encarávamos ou não encaramos o empreendedorismo como uma solução para baixar os níveis de desempregabilidade aqui em Moçambique. Porque, segundo o que disse, ultimamente vimos que
é impossível empregar a todos os jovens, mas tem pessoas que têm talento de empreender. Mas pelo fato de não olhar o empreendedorismo como uma solução, acabamos nos perdendo em uma procura desgastante por emprego. Eu acho que, se calhar, se formos a olhar o empreendedorismo como a solução dos nossos problemas, da falta de emprego, podemos mudar a nossa forma de pensar, ou a forma que nós já tínhamos acerca do empreendedorismo. Olhávamos mais como uma disciplina, mais uma aula. Obrigada, é tudo. Ok, nunca encaramos a questão do empreendedorismo como alternativa. Mais alguém queria falar lá atrás? Mais alguém lá atrás? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Carolina Schlau. Gostava mesmo de partilhar aquilo que foi a minha experiência ao longo do ensino médio. Primeiro dizer que, para mim, empreendedorismo foi algo que eu ouvi dos outros colegas que estavam noutras escolas. Para mim, empreendedorismo não existiu. Logo, em termos de partilha de experiência, eu concordar que empreendedorismo hoje em dia é solução, acredito sim que é solução para a resposta ao desemprego, embora tenho ouvido também dos meus amigos que estavam em outras escolas que os professores de empreendedorismo eram primeiros a não levarem a sério a disciplina. E eles estavam lá mais para cumprir e não para ensinar ou, se calhar, criar dinâmicas favoráveis para que os alunos tomassem uma direção em termos de criação de negócio ou ideias de empreendedorismo. Então, dizer que empreendedorismo como disciplina, não tenho muitos relatos positivos, talvez lamentar o fato de não haver seriedade nesta disciplina para as escolas que implementam. E ainda hoje em dia tem muitas escolas que não implementam empreendedorismo, é algo novo. E as pessoas só ouvem empreendedorismo, a palavra empreendedorismo, noutras áreas, não na escola. E isso é super lamentável. Talvez dizer que é necessário que essa disciplina seja levada muito a sério e que não se olhe componente apenas teórica. É preciso que o aluno, desde cedo, seja ensinado ou desenvolva, no mínimo, nessas habilidades de empreender. Quem sabe assim podemos reduzir as elevadas taxas de empreendedorismo. É o que eu gostava de partilhar. Obrigado. Ok, obrigado. Então, só mais uma pessoa e depois avançamos. Aqui, né? Só mais uma pessoa e depois avançamos. Só mais uma pessoa e depois avançamos. Parece que estávamos a dar a entender que não se leva a sério o empreendedorismo. Bom, o empreendedorismo, para mim, não está associado à parte teórica, como outra colega esteve lá a dizer, mas com a parte prática. O empreendedorismo em si, o empreender, eu sou empreendedor, parece ser uma palavra, só mais uma palavra, é bonita de se ouvir, sim, mas nós não sabemos o que realmente é na íntegra. Se eu tenho uma ideia, quero empreender, claramente que tenho que colocar em prática. Não é sobre estar aí a falar sobre isso, sobre A mais B, mas é sobre saber fazer, que é para no fim, né, depois poder ter ou desenvolver outros negócios e poder, quem sabe, alocar certas pessoas para aquela área no qual a pessoa está a empreender. Ok. Então, colegas, todos concordamos que o empreendedorismo é importante, mas concordamos que não estamos preparados para empreender. Porque primeiro entendemos que a primeira defesa é que, a semelhança de como está a educação, o setor da área ou a cadeira de empreendedorismo está numa condição pior ainda. Se o setor da educação está a enrascar para baixo, significa que a cadeira de empreendedorismo está pior ainda. Porque, primeiro, o próprio docente de empreendedorismo, ele também não empreende nada. Ele também não tem nenhum negócio. E nem ele acredita no que está a dar. Então, se nem ele acredita no que está a dar, não há naturalmente condições para que, depois de tu te formares, conseguires abrir um negócio. Eu vou vos contar um pequeno segredo. Eu sou formado em economia. Fui formado em economia.
na Universidade Eduardo Mondlane. E nós estudávamos com estudantes de economia, estudantes de contabilidade e finança e estudantes de gestão empresarial. Das 3 turmas, eu não conheço ninguém que se formou e que tem um negócio. E estamos a fazer ensino superior. Não sei se está me entendendo, colegas. Estamos a fazer ensino superior. Eu sou amigo de muitos jovens, muitos, que se formaram na área de agroeconomia, de engenharia agrônoma, na Universidade do Mondlane. Nenhum deles tem uma machamba. Todos se formaram na área da agricultura, mas querem trabalhar aqui na cidade. Então, significa que há 2 coisas aí, primeiro. Primeiro é que talvez a educação, a formação que nós temos, não é alinhada ao empreendedorismo. Mas segundo, a educação familiar em que nós temos também, nos é ensinada a ideia de que temos que trabalhar, temos que estudar para depois ir trabalhar. Se eu dissesse para os meus pais, por exemplo, na época, que eu estava a me formar para depois abrir um negócio, eu não sei se a reação deles seria tão quanto positiva se eu dissesse a eles que estou a me formar para procurar um emprego. Então, significa que nós estamos a formar na educação, estamos a falhar na educação a 2 níveis. O primeiro é a educação familiar, a priori. Mas o segundo também é a educação normal. Por isso, eu entendo que essa questão de empreendedorismo, ela deve ser, há 2 maneiras, há 3 aspectos que devem ser mexidos ou alterados para que haja melhor engajamento dos jovens para poder empreender. A primeira é mesmo na questão da melhoria da educação. E uma educação realmente voltada à questão empresarial, à questão do empreendedorismo. Segunda é que para empreender em Moçambique hoje há muitas dificuldades. O ilustre aqui dizia que tem um negócio, mas alguém tem um negócio. Mas alguém tem alguma coisa que faça, que tenha a ver com o empreendedorismo. Ok? Os negócios são formalizados. São formalizados. Por que não são formalizados? Há muita burocracia para formalizar. Há muita burocracia, há um elevado custo para fazer a formalização dos nossos pequenos empreendimentos. Eu posso ter um negócio de 20 mil meticais. Se eu tenho um negócio de 20 mil meticais, como é que eu vou gastar novamente 20 mil meticais para me formalizar? Não faz muito sentido. Então, a primeira coisa que deve ser feita é melhorar na questão de barreiras e políticas relacionadas ao setor da educação. Temos que incentivar os jovens a se apaixonarem e se aproximarem para a área de empreendedorismo. Essa é a primeira coisa. Fazer incentivos. Incentivar. Incentivar, em parte, é desburocratizar o processo. Tirar as barreiras que existem relacionadas ao processo. A segunda dimensão, muito importante também, é que não há incentivos financeiros. Ninguém empreende com só ideias. Todos temos ideias bonitas. Todos temos ideias bonitas. Temos. Mas sem recursos é impossível transformar a nossa lógica de ideias em realmente fatores físicos. E isso tem que haver com financiamento. Tem que haver financiamento. Quando nós estamos em um contexto de países relativamente pobres, que não temos poupanças, primeiro familiares, depois nossas, quem vai incentivar o nosso negócio? Quem vai financiar o nosso negócio? Então, é preciso criar condições para que os jovens tenham relativamente acesso a financiamentos para fazer o seu empreendedorismo. E a terceira dimensão é aquela que fazia referência à questão da educação. Então, a combinação desses 2 fatores, entre o desemprego e a falta de entrada de jovens na área de empreendedorismo, gera uma terceira coisa, que é aquele debate que inicialmente começamos. Os jovens hoje estão insatisfeitos. Ou há um jovem satisfeito aqui? Não sigam a mim. Eu não estou insatisfeito com tudo. Mas estou a dizer que os jovens, no geral, estão insatisfeitos. E por que os jovens estão insatisfeitos? Porque, principalmente, dentre outras muitas coisas que também falham, aquelas 2 coisas ali estão a falhar. O problema da habitação é um problema dos jovens. E é real.
Mas quando um jovem tem emprego ou tem um negócio que funciona, o problema da habitação, o impacto do problema da habitação reduz em relação a um jovem desempregado. E como os jovens estão insatisfeitos, eles vão às eleições. E eles votam da forma que eles votam. E quando os jovens compreendem que da forma como eles votam, não estão a ser compreendidos, nós chegamos ao fim último das manifestações. Essa é mais ou menos a nossa tese sobre como é que os problemas das manifestações começaram ou por que existem os problemas das manifestações. Mas o que nós queríamos ouvir de vocês é, primeiro, por que que houveram as manifestações e, segundo, como é que nós revertemos isso? Como é que nós passamos desta fase? Como é que conseguimos, nas próximas eleições, não termos uma condição igual ou semelhante àquela que tivemos na vez passada? Essa é a minha pergunta para vocês, essa é a minha dúvida para vocês. Não sei se estamos juntos, colegas. Estamos ou não? Então, vamos lá tentar refletir um pouco sobre isso. Onde é que se falhou para chegarmos onde estivemos e como é que saímos disso? A minha tese é, a discussão começa a partir da educação. Essa é a minha tese. Não estou a dizer que a tese está certa ou está errada, mas estou a dizer que a minha tese parte dali, do problema da educação. É da educação onde nós construímos uma sociedade. Então, colegas. Mal? Alguém? Alguém? Já nos conhecemos, não precisamos ficar tímidos, colegas. Alguém? Ok. Podemos começar desse lado? Eu pedia para voltar a fazer a questão em que não havia percebido. Eu estava a dizer, a pergunta é, eu disse que estava, no início de tudo que fizemos, toda a conversa que nós tivemos, estávamos a construir uma tese, estávamos a construir uma ideia de porquê o que nós viemos cá hoje, neste bairro, é fazer o quê? Viemos montar um núcleo de conversa de jovens, um núcleo juvenil, para discutir os problemas, os desafios dos jovens e tentarmos juntos compreendermos como é que nós construímos uma solução diante dos desafios em que os jovens estão a viver hoje. E a razão ou a explicação, em parte, da construção desse núcleo, da existência deste projeto, é que Moçambique sofreu por manifestações depois do período eleitoral. E manifestações tiveram implicações negativas. Nós não gostaríamos de voltar a assistir uma questão como aquela. E nós entendemos que, em parte, a nossa tese de discussão é que as manifestações provieram por causa daquelas duas coisas. Essencialmente é que os jovens não têm oportunidades. E as oportunidades principalmente se manifestam a partir do emprego ou das oportunidades de empreendedorismo. Ou estou empregado ou tenho um negócio que me alimenta, que me faz funcionar. E eu, na minha tese pessoal, entendi que tudo começava a partir da educação. O problema a partir da educação. Então, depois de termos conversado sobre minha ideia, quero que conversemos sobre vossas ideias de por que estivemos, primeiro, em manifestação e, segundo, como é que nós podemos ter solução para que nas próximas eleições não sejam semelhantes às anteriores, não tenhamos uma condição como aquela. Esse é o meu ponto. Sim. Nós começamos um pouco atrasados, então temos pouco tempo, quase 50 minutos para fazer essa discussão e terminar. Então. Primeiro, aqui há uma questão. Fala-se do desemprego ou eu vou partir do pressuposto da falta de oportunidades. É o que leva primeiro à insatisfação dos jovens. Desde o momento em que um jovem está desempregado, obviamente que vai viver frustrado, preocupado. Então, desde o momento em que não há oportunidades, a frustração é maior. Uma das formas que pode vir a nos ajudar a sanar
ou a melhorar um pouco essa questão é a questão da transparência. Porque nós estamos num país onde há falta de transparência. Muitos pensam em si mesmo, pensam no que é melhor para eles. Eu posso dar um exemplo de uma situação de ter vagas. Procura-se bairros e bairros, geralmente o chefe de quarteirão é que traz informação. Mas se não há transparência da parte do chefe do quarteirão, aquilo só termina na família dele, só termina para pessoas dele. Então, é o que fez com que os jovens tivessem aquela questão de pensar, tipo, sim, eu vou me envolver nas manifestações. Os chefes dos bairros, os círculos foram muito prejudicados, porque partiu dali. O jovem coloca na cabeça que a cada ano, chefe de quarteirão tem uma oportunidade. A cada ano existe uma oportunidade. Então, como eles não querem nos dar uma oportunidade, vamos destruir aquela parte. Então, essa questão de transparência, se nós nos focarmos muito em ser transparentes, honestos, muita coisa pode mudar, muita questão pode vir a desenvolver, porque isso vai partir de nós. Se nós, como jovens, percebemos que a liderança é transparente, ajuda-nos, nós vamos ficar mais focados naquilo que é importante, e isso vai acabar ajudando, porque nós vamos ajudar naquilo que é o desenvolvimento do bairro, vai diminuir muito o roubo. Nós estamos em Xamanculo. Xamanculo é um bairro que é muito mal falado. Eu vou dar exemplo deste momento em que tu vais para uma entrevista de emprego e dizes que és do Xamanculo, esquece, não vão te dar. Então, é essa questão. A falta de transparência, no meu ver, é que traz tudo isso. Obrigada. Obrigado, muito forte, muito forte. Vamos para aqui, depois vamos para lá. Obrigado, vamos a isso. Colegas, fiquem à vontade. Essa é a nossa conversa. Não existe uma ou outra. Essa é a nossa oportunidade de conversarmos sobre nós, sobre os nossos problemas. Eu acho que um dos motivos que levou à manifestação foi por conta da insatisfação. Insatisfação em que sentido? Em termos da escolaridade e de emprego. Por que digo de emprego? Porque muitas vezes, para você conseguir uma vaga, tens que ter links. Sem links não fazes nada. Às vezes já existem vagas. Você até pode ir concorrer, mas não há nada no final do dia se não tiveres costas quentes ou links. Outro motivo, por exemplo, nas escolas ou universidades, também há o quesito de links. Por exemplo, para fazeres a Academia de Ciências Policiais, se você não é ninguém, não é filho de ministro, você não entra. Em outros sítios também. Então, são esses motivos que levam os jovens a se rebeliar, assim posso dizer. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Vamos para ali primeiro. Vamos para ali, depois vamos para aqui. O que causou já foi falado. Então, o que deve ser feito para que não volte a acontecer o que aconteceu no passado, no que concerne ao processo eleitoral e às manifestações? Eu tenho equiparado o processo eleitoral com o mundial. Já imaginamos o que seria de mundial se a FIFA fosse composto por representantes das equipas que participam do mundial? O que seria de futebol? Já imaginaram se o júri, por exemplo, o árbitro e os árbitros que auxiliam a ele fossem representantes das equipas que fazem a partida naquele dia? Imaginemos se Moçambique jogasse com a África do Sul. O árbitro que fosse da indicação de Moçambique e África do Sul. O que seria do futebol? O que seria daquele jogo? Então, é como o processo eleitoral. Eu acho que os organismos que lideram o processo deviam ser muito independentes. Okay? Independente em que sentido? Os partidos deviam deixar de influenciar os órgãos. Estou a falar do Partido do Conselho Constitucional, o Conselho Nacional das Eleições, o STAI. Deviam ser organismos independentes mesmo, 100% independentes. Aí podíamos ter um processo diferente, um resultado diferente. Essa é uma opinião pessoal. Okay? Os organismos que organizam os processos deviam ser 100% independentes. Enquanto os partidos participarem, influenciar lá nos processos ou nos organismos, nunca vamos ter um resultado diferente do que aconteceu, ou vamos ter um resultado pior.
ok? Então, o Conselho Nacional das Eleições, o Conselho Constitucional, o STAI, devem ser organismos 100% independentes, sem nenhuma influência partidária. Aí sim, podemos dizer, sim senhor, teremos resultados diferentes, mas enquanto não, as manifestações irão continuar. Obrigado, Lustre. Vamos para aqui, vamos para aqui, vamos para aqui. Hoje todos têm espaço de falar. No que tange a insatisfação do povo, no que concerne as manifestações, porque isto não acontece, há exatamente a questão que levanta-se como por que os recursos não são benéficos aos moçambicanos? Por que os moçambicanos não são formados para a execução ou o uso desses recursos a posterior? Então, tem um caso prático. Tem uma mina em Chibuto que está sendo explorada, e em Chibuto tu lá não encontras um instituto de estudos de recursos minerais para o benefício daquela comunidade, para o crescimento daquela comunidade, para um futuro melhor e crescimento daquela cidade. Isto não existe. Mas também temos em outras localidades que muitas empresas não têm a responsabilidade social para garantir uma formação eficaz com relação à comunidade que está ali ao redor. E isto, em parte, a médio e longo prazo, vai frustrando os moçambicanos, e os moçambicanos vão olhando o governo como corrupto, como pessoas que não conseguem fazer o uso racional de recursos disponíveis no nosso país. E muito obrigado. Muito obrigado, Lustre. Gestão eficiente de recursos. Gestão eficiente de recursos. Lá atrás. Lá atrás. Colegas, vamos falar, estejam abertos para isso, vamos falar. Bom dia, respondo pelo nome de Danila Magul. Em termos do que aqui foi falado, apenas vou salientar que a baixa qualidade culmina com aqui que tivemos aqui a falar. Hoje em dia, muitos jovens não conseguem ir à escola, e dos poucos que conseguimos ir à escola, quando vão à procura de trabalho, exigem muitos anos de experiência de trabalho. Como é que eu vou ter experiência de trabalho se acabo de sair da carteira hoje? Isso é uma das coisas que também traz frustração aos jovens. E dois, hoje em dia, se nós encontramos emprego, o custo de vida também aumenta. Eu recebo 10 mil e o arroz está 1.500. O que eu vou fazer com os 7.500 que fica? Hoje em dia, a bebida está mais baixa do que a própria alimentação. Então, muitos jovens hoje em dia recorrem à bebida para ter ou abafar as suas frustrações. Então, para o futuro, para os que são de direito, primeiro devem olhar esse contexto, baixar o valor das coisas básicas e aquilo que não é essencial podem levar ou até tirar das tabelas dos preços, porque não faz sentido nós estudarmos e a comida sempre subir e exigirem muitos anos de experiência enquanto eu acabo de sair da carteira hoje. E muito obrigada. Sim, mais. Sim, primeiro concordar com diversas opiniões que foram aqui deixadas e sublinhar um ponto, dizer que, olha, o problema não foi exatamente as eleições. O que acontece é que nós jovens já estávamos saturados e só precisávamos de um impulso só para poder reagir. E deu o único deu. Então, para dizer que nós carregamos esses problemas todos, desemprego, entre outros problemas, já há muito tempo. E as manifestações pós-eleitorais foi um momento certo, se calhar, para poder explodirmos. E como um dos mecanismos para que não volte a acontecer o mesmo, eu acho que é um momento de levar-se a sério, o governo levar a sério a questão das diversas formas de participação política dos jovens, não olharem os jovens como uma ameaça à governação, mas sim, se calhar, convidar os jovens para participar em processos de tomada de decisão. E sublinhar um ponto aqui, o convidar os jovens não é convidar certos jovens que estão alinhados a alguns
jovens de alguns partidos políticos e dizer que houve representação dos jovens. Nós queremos jovens que não estejam alinhados a questões políticas ou a um certo braço político. Então, eu acho que essa é a minha opinião e concordar também nessa questão de transparência. Então, muito obrigado. Obrigado. Mais ideias sobre os caminhos e soluções, como podemos evitar se repetir um evento igual deste lado, o excelente. Bom dia. Sim, eu concordo com todos o que falaram, mas por mim tem uma coisa que eu parece que estou a voltar muito para trás. Nós, pessoal, temos problema é que os nossos pais nos dão educação. Começamos a ir à escola, fazer tudo. E no momento que nós apanhamos um pouco, 10 meticais, ou mais ou menos 500 meticais, nós não temos capacidade de tirar um pouco e dar às nossas famílias, como a mãe, para ajudar por alimentação. Nós usamos aquele dinheiro e sem dar às nossas famílias. E nós não vamos ter o poder de bênção para conseguir alcançar o que vem à frente. Todos podemos fazer de tudo, mas aquele pouco que nós apanhamos, mais ou menos o homem encontra um pouco 1000 meticais, não vai tirar 200 meticais para dar a mãe, mas vai levar aquele dinheiro e consumir. Meninas, vocês apanham 2000, não tira, dar os vossos pais, vocês usam aquele dinheiro. Como que vocês vão ter bênção para alcançar aquilo que vão para frente? Então, vamos ver também esse ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso chefe das casas. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Como é que nós podemos sair da encruzilhada em que estamos? Mais alguém? Mais alguém? Essas discussões que estamos a ter nos corredores, vamos ter em público. Vamos ter em público essas discussões que estamos a ter no corredor. Mais alguém? Mais alguém? Transparência, ativa de recursos, melhor. Não podemos ter partidos políticos dentro da CNE, é uma opinião de um dos ilustres. Mais ideias, mais opiniões, mais contribuições. Queria falar? Mais alguém? Mais alguém? Mais ideias? Quer falar? Parece que está tudo bem, Chamanculo. Se implementarmos isso, já resolvemos todo o problema. Então, quais são os problemas? Se não está tudo bem, Chamanculo, quais são os problemas? Podemos ligar a câmera, se o problema é esse. Colegas, então, podemos dar por entendido a discussão de Chamanculo. Podemos recolher esses 5 pontos. Talvez não dissemos, nós estamos a produzir, o CDD está a produzir um documento para a COT, que é o Diálogo Nacional Inclusivo, e estamos a fazer as colocações em todos os bairros. Queremos pegar as discussões de todos os bairros, principalmente ligados à juventude, consolidar essa discussão e dar a nossa contribuição junto da COT. Por isso estamos igualmente aqui. Então, podemos dar por encerrada a discussão? Temos ali? Se não, então vamos falar. Se não, vamos falar. Bom dia. Bom dia. Concordo com tudo que foi debatido sobre a educação, mas também tem um ponto. O ponto
irei começar com as manifestações. O que foi a manifestação? Foi armamento, foi queimada, foi atos, eles bebem ou fumam, né? Fazem, eles, por conta do álcool, muito mais, é isso que eu posso dizer. Então, eles não estudam, eles não têm oportunidade de emprego, então eles vão nas estradas, nas ruas, e lá eles formam um grupo, e vão ir para destruir. Tudo começou por conta das eleições, mas eles já estavam naquele plano de, se nós bebemos alguma coisa, porque o que motivou mais, posso dizer que são as bebidas alcoólicas. Eu acho que deverá diminuir ou mesmo não haver muito excesso de bebidas alcoólicas, porque se houver, muitos jovens, não só dessa vez, mas das próximas vezes, irão ir ao povo, irão nos atingir, irão procurar solução, tentando justificar como se fosse querendo emprego, mas como eles vão querer emprego, sendo que ficam nas ruas à procura de bebida, ou de arrumar, ou de roubar a outra pessoa. Então, isso também começa com aquele grupo que não tem emprego, não tem nada que faz, mas vai à rua e vai se envolver nas drogas, vai se envolver nas bebidas, e aquilo traz uma alteração, traz vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade que faz com que nós sofremos, essa vulnerabilidade que faz com que nós, como pessoas, nós como jovens, nós queremos ocupar um espaço, queremos fazer coisas que não nos agradam. Então, eu acho que deveria ter um ponto também sobre bebidas alcoólicas, que deveria diminuir muito para que os jovens se concentrem mais em empreendedorismo do que ficando nas estradas para consumir. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Deste lado, mais alguém? Bom dia mais uma vez. Partindo do primeiro ponto, que são as manifestações, o que levou vários jovens a manifestarem, está bem claro, ficou bem claro que foi a insatisfação por vários motivos. Primeiro, dizer que manifestar não é algo mau, é nosso direito. Segundo, manifestar de boa forma, claro. Segundo o que nós vimos, houve insatisfação porque, partindo da educação, é precária. Segundo, vamos falar de emprego. Um dos problemas que o bairro de Xamanculo, por exemplo, enfrenta é a falta de emprego. Faz com que vários jovens entreguem-se no mundo da criminalidade. Não digo que, exatamente, acabam se metendo mesmo nesse mundo da criminalidade, consumo excessivo de drogas. Quando nós realizamos diálogos com jovens, falamos, nós que somos ativistas, chegamos à conclusão que, na verdade, o primeiro ponto é a falta de emprego. Os jovens precisam de ter emprego. Os jovens precisam ocupar o seu tempo com algo produtivo. Então, na ausência de emprego, se calhar uma das soluções seria o empreendedorismo, mas acho que devia-se formar os jovens para que sejam bons empreendedores, que é uma das formas de, se calhar, recuperar esses jovens que estão perdidos por falta de emprego. Então, vamos talvez investir mais no empreendedorismo, que é uma das formas de refúgio para a questão de empregabilidade. Mas um dos grandes fatores que fez com que vários jovens fossem às ruas manifestar é mesmo a insatisfação com a questão do emprego, porque é o primeiro dos grandes problemas que o jovem enfrenta na sociedade. Obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Bom dia, eu sou Lina Baltazar. Bom, sobre o ponto em questão, sobre as manifestações,
eu gostava também de lançar uma questão provocativa. Entendemos sim que muitos jovens, durante o período das manifestações, estavam claramente insatisfeitos por vários motivos. Mas qual foi a causa justa de muitos jovens terem manifestado? Nós entendemos aqui que muitos jovens manifestaram para arrombar, roubaram, e muitos deles até acabaram por perder a vida. Afinal de contas, a causa pela qual estávamos a manifestar, no final do dia era para arrombarmos, roubarmos bens daqueles que também durante o dia reclamam pelo custo de vida. Um jovem como eu, por exemplo, estou a empreender, tenho lá uma boutique. Um jovem até da minha comunidade sabe que Lina tem uma boutique, mas naquele mesmo dia aproveitou-se daquela situação e foi arrumar minha boutique. Afinal de contas, a causa pela qual estamos a manifestar, qual é? Estamos a aproveitar as manifestações para roubar o próximo. Estamos a aproveitar as manifestações para suprir as nossas necessidades em casa. Nós vimos muito bem nas redes sociais várias pessoas a arrombarem, a assaltarem supermercados. Por isso que, no final das contas, não foi justa a causa das nossas manifestações. Não foi justa. Sempre víamos ali jovens a roubarem, a arrombarem, a levar pedra, a tirar carro do seu irmão. Os que realmente deviam ser colocados em causa nem estavam aqui no país, ou se estavam muito bem protegidos, e nós estávamos a lutar contra nós mesmos. Então, nós não devemos lutar em vão. Temos que primeiro olhar qual é a causa pela qual estamos a lutar. Vale a pena seguirmos por esse caminho, arrombando, roubando? Como é que vamos terminar? Então, só para dizer que também a fome, a pobreza, gera vários conflitos, várias insatisfações dentro da nossa comunidade, mas também temos que lutar por uma justa causa. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Aqui em frente. Bom, não sei se seria responder, né, a questão, o que a colega estava aqui a dizer, mas dizer que não é questão de justiça ou não justiça. Nós temos o dever de manifestar, você está a perceber? Podemos manifestar, sim. A ideia não era de perdermos vidas, não era de perdermos bens, não era de prejudicar o outrem, mas nós podíamos muito bem e temos o dever de manifestar. E uma das coisas para mim que fez com que isso acontecesse, vou repisar naquilo que os colegas diziam, que é a falta de emprego e também a falta de oportunidade, porque se tivessem organizações ou se eles financiassem, dessem financiamento para os jovens, eles poderiam muito bem empreender, eles poderiam dar mais oportunidade aos jovens de empreender, porque para empreendermos não é só dizer que quer empreender, tem que ter financiamento. Tem que ter dinheiro para empreender. Vou empreender, tenho ideias, mas não tenho com quem, não tenho como fazer. Mas se eles dessem oportunidade aos jovens, haveremos de avançar, haveremos de mudar. Aqui no Xamangulo são vários jovens que têm várias ideias, que podiam ser criativos, que podiam mudar o Moçambique, mas eles não têm, como é que posso dizer, não têm financiamento, eles não têm onde começar. Se eles tivessem onde começar, eu acredito que seria um Xamangulo diferente, ou talvez seríamos jovens diferentes. Porque se formos olhar tipo emprego só, ali já estamos a ver em várias fontes. Tem que ter como posso dizer, tem que ter uma formação, não sei o que é. Mas se for para empreender, temos que ter financiamento. Eles devem nos financiar para podermos mostrar aquilo que são as nossas capacidades de poder evoluir. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguém? E as mulheres estão mais fortes aqui. Xamangulo, as mulheres estão mais fortes. Que fique claro isso. Estou a falar da vossa frente, jovens. Estão a liderar as mulheres. Uma salva de palmas para a mulher de Xamangulo. E até batem palma, vocês homens desenvergonhados. Boa tarde, chamo-me Ruth,
Sim, respondendo à questão, os jovens, eles aderiram nas manifestações por causa da falta do emprego. Não só falta do emprego, o empreendedorismo também, porque os jovens, quando eles tentam empreender, o nosso governo, ele tem criado muitas burocracias. Tem jovens que tentaram abrir empresa em Mola e eles sempre criam barreiras para que esses jovens possam abrir os seus negócios. Aumentam várias taxas. Tem jovens que queriam abrir em Mola. Eles implementaram que esses jovens deveriam abrir uma licença, chamavam de licença de mera comunicação. Aqueles jovens só tinham um valor para iniciar o seu negócio, mas eles criaram barreira, até aqueles que já tinham as contas, bloquearam as contas, já não tinham como sair às ruas para poder gerir o seu, assim que é o seu negócio. Eles criaram muitas barreiras, alguns jovens até acabaram por desistir de fazer os seus negócios, deixaram porque eles bloquearam as contas. E quando eles iam para lá, chegavam lá e encontravam grandes filas e não conseguiam abrir conseguir a licença de mera comunicação para que eles possam abrir as suas contas. Alguns acabaram por desistir de fazer assim o que é o seu negócio. Eles foram cobrados vários dinheiro. Eu só tenho dinheiro para iniciar o meu negócio. Chego lá, estão a me cobrar um outro valor. Os jovens acabam desistindo, acabam se frustrando. Quando eles vão à procura de emprego, eles acabam não encontrando emprego, porque tem que ter costas quentes. Se você não tem conhecido lá, ninguém te dá emprego. Se você não tem dinheiro, você não tem dinheiro para trabalhar, você está à procura de trabalho, mas eles acabam exigindo dinheiro. Onde é que esse jovem vai encontrar esse dinheiro para ele poder pagar, para poder entrar a trabalhar? Eles não têm facilitado a vida do jovem moçambicano. Os jovens estão frustrados, alguns acabam se envolvendo em drogas, nas instituições. Tem várias instituições que estão a abrir, não estão legais. As pessoas vão para lá, gastam dinheiro, estudam, não frustram só os jovens, os pais também ficam frustrados porque eles investem nos seus filhos. Quando eles terminam o curso, não dão assim que o certificado para que o jovem possa ir à procura de emprego. E quando os jovens manifestam, até saem nas televisões algumas instituições, mas eles não fazem nada. Afinal, o nosso governo está para fazer o quê? Não fazem nada, os jovens ficam frustrados, a pessoa estudou, levou anos e anos na carteira a se formar, mas eles não dão o certificado para que o jovem possa ir à procura de emprego. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Está-se a falar muito de financiamento aqui. Bom dia, chamo-me Joyce. Não, depois vamos falar do Fidel. Parece que Fidel chegou em Xamanculo. Chamo-me Joyce. Eu, no meu ponto de vista, é assim, a maioria dos jovens que saíram para manifestar, a maioria deles foi uma forma de chamar a atenção. Porque, por exemplo, cá em Xamanculo, a maioria de nós jovens somos desempregados, alguns não frequentam a escola, não por falta de interesse, mas porque o custo de vida está muito elevado. O que adianta? Eu posso até ir à escola, estudar, concluir, fazer cursos, mas eu fico até em casa com o meu diploma, com o meu certificado, sem fazer nada. Porque para aderir ao emprego, você pode ir procurar um emprego, que é para você receber 10 mil, mas lá chegam, te cobram 12 mil. Como eu vou conseguir pagar 12 mil para iniciar um emprego? Se eu estou à procura de um emprego para receber 10, será que terei capacidades de pagar o tal 12 para poder entrar no emprego? Então, por mim, se tivesse mais formações de emprego, mais formações de empreendedorismo, mais cursos e que várias empresas financiassem, ajudassem, por mim isso irá contribuir muito, porque o custo de vida está muito elevado, nem todos conseguem ir pagar um instituto para poder fazer o curso, mas querem, mas pelas condições. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Bom dia,
Aqui é José Give. É assim, primeiramente, em assunto das manifestações, é muito justa, foi muito justa, bem justa mesmo. Só que o que acontece é, na casa das organizações, foram jovens que se aproveitaram disso para vandalizar as coisas dos outros. Essa não era a ideia. E a insatisfação dos jovens quanto aos resultados das manifestações foram, sim, são muitos. Por exemplo, um dos que falaram aqui foram... Ok, todos que falaram aqui, né? Menos quanto ao de chefe do quarteirão, né? Vamos tirar chefe do quarteirão e aquele que falou de igreja. Não tem nada a ver com o assunto igreja, né? Com parlamento, como o chefe do quarteirão estava a falar aqui. Então, como eu dizia, né? O assunto mesmo é tanto o setor privado, assim como o setor público, tem sempre problemas. Todas essas instituições querem wage. Se você não tem wage, não tem emprego. Então, se nós tirássemos essa coisa de wage, ao menos wage, para entrar na polícia agora, acho que são quantos? Uma coisa de 150 mil. Há pouco tempo aqui todo mundo viu aqui que alguém que foi burlado 1.200.000 meticais para o filho entrar na polícia de sei lá o quê. Não sei se viram essa notícia. Sim. Exatamente. Então, é mais por causa disso aí. São um assunto wage. É o wage que está a prejudicar o país. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Boa tarde. Eu acredito que um dos pontos principais que desencadeou as manifestações foi a questão de nós termos um governo autocrata e não democrata. Porque nós temos, tal como nós dissemos na escola, né? O autocrata é chefe, o democrata é um líder, aquele que procura ouvir a opinião dos outros. Nós temos um governo que, ainda que as nossas observações, como jovens, como moçambicanos, cheguem na Casa do Povo, que é a Assembleia da República, muitas das vezes nada é feito em relação àquilo que foi dito ou falado. Temos também a questão, por acaso, eu acredito que como jovens nós não olharíamos para quem está no poder, qual seria o partido que estivesse no poder, desde o momento que nos trouxesse mudanças. E o que fazer, o que podemos fazer, desde o momento que nos trouxesse mudanças. Por acaso temos a CNE que regula as eleições, e tem lá o slogan, por eleições justas, livres e transparentes, mas não há nenhuma transparência no processo eleitoral. Para que essa situação não acontecesse novamente, eu acredito que um dos principais fatores é esse, executar a democracia no nosso país. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Não havendo. Mais alguém? Não havendo. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Ok, não havendo. As constatações estão recolhidas. E antes de sairmos para a hora do almoço, vamos primeiro tirar uma foto de família. Eu não sei qual seria o melhor sítio para tirar foto de família, aqui ou lá fora. Vamos tirar ali fora. Não, vamos tirar que parou ali. Vamos tirar naquela pena um bocado de luz. Tá, vamos tirar lá fora. Podemos ir para fora.